Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos, trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos ver aí 5 questões que abordam o uso do infinitivo e o uso do gerúndio. Bom, vamos lá. Existem algumas situações que a gente vai ver ali, né? Um verbo seguido por outro verbo. E uma coisa que a gente precisa saber analisar é se aquele segundo verbo ele vai estar escrito na sua forma de infinitivo ou se ele vai estar escrito aí na sua forma de gerúndio. Essa análise, esse tipo de análise aí é uma análise importante que vocês precisam saber fazer ali na hora da sua prova, porque esse tipo de questão vem caindo aí com certa frequência na prova da EA. Então vocês precisam estar ligados, ok? Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui 5 questões que caíram na prova da EA. A gente vai resolvendo essas questões e vai fazendo aí uma rápida revisão em cima delas, ok? Bom, vamos lá então. A primeira questão aqui é uma questão que caiu na prova da EA BCT no ano de 2024. Ela diz o seguinte: nós temos aqui, ó. Leia as seguintes sentenças. Aí ele nos dá 4 sentenças e pede: escolha a alternativa que contém sentenças gramaticalmente corretas. Aí, bom, vamos lá. Ele nos deu essas 4 sentenças aí e a gente precisa saber analisá-las. Bom, nós temos aqui, ó, vou botar de azul o primeiro verbo e depois de vermelho o segundo verbo, aquele verbo que a gente está analisando. Bom, nós temos aqui, ó, we prefer to wear clothes made of natural fibers. Nós preferimos vestir roupas feitas de fibras naturais. Aí nós temos aqui o primeiro verbo, que é o prefer. Depois dele nós temos aqui, ó, o infinitivo com a partícula to, ó, infinitivo com to. Então, we prefer to wear. Nós preferimos vestir roupas feitas de fibras naturais. Nós temos, pessoal, o verbo prefer. O verbo prefer, nós podemos utilizar após o verbo prefer o infinitivo ou o gerúndio sem alteração de significado. Então, após esse verbo, a gente pode utilizar aí tanto o infinitivo quanto o gerúndio, que não vai mudar ali o significado da palavra. Então, nessa primeira sentença aqui, nós temos aí uma sentença correta, porque após o verbo prefer, a gente pode utilizar um ou outro. Ok? Bom, vamos lá. A segunda sentença nos diz o seguinte. Nós temos aqui: My friend and I enjoy running in the morning. Meus amigos e eu curtimos correr pela manhã. Agora, ó, repare que eu tenho aqui o verbo enjoy e após o verbo enjoy eu tenho um verbo no gerúndio. Running in the morning. Nós curtimos correr pela manhã. O enjoy, pessoal, é um verbo importante que vocês precisam gravar, anotar aí, que após o verbo enjoy, os verbos que vêm após ele, né, no caso, eles devem vir no gerúndio. Então, após o verbo enjoy, o verbo que seguir deve estar no gerúndio. Então, essa sentença aqui, ela está correta, porque após ele nós temos um verbo no gerúndio. Nós temos aí enjoy. É um verbo interessante para vocês gravarem. Bom, continuando, eu falo: Many people go shopping on Black Friday. Muitas pessoas vão às compras na Black Friday. Aqui, pessoal, nós temos o verbo go. Bom, quando a gente tem o verbo go associado a uma atividade esportiva ou a uma atividade de lazer, a gente precisa que essa atividade esportiva ou essa atividade de lazer venha no gerúndio. Então, ali, né, é só nesse caso, o verbo go vem associado com uma atividade esportiva ou uma atividade de lazer, então essa atividade de lazer ou essa atividade esportiva, ela precisa estar no gerúndio. Por exemplo, eu falo o seguinte: go surfing. Vou botar direito aqui. Surfing. Então, ó, essa atividade esportiva ela precisa estar no gerúndio. Eu falo go hiking. Go hiking é trilha, né? Fazer trilha ali, escalada, por exemplo. Go hiking é trilha, é escalada. É fazer caminhada. Então, ó, go hiking, a gente precisa que essa atividade esportiva esteja ali no gerúndio. E por último, vou botar aqui, ó, o go swimming. Swimming. Nadar, ir nadar. Então, repare, ó, que quando a gente tem o verbo go associado a uma atividade esportiva ou associado a uma atividade de lazer, a gente precisa que essa atividade esportiva ou essa atividade de lazer esteja no gerúndio. O shopping é a mesma coisa, pessoal. A gente vai utilizar o shopping no gerúndio. Então, go shopping. Então, a gente precisa ter aí o gerúndio. E o shopping, ele é muito importante
preste atenção, faça a sua anotação aí. O shop, ele costuma aparecer com certa frequência, beleza? Bom, vamos lá. É só uma atenção aqui. Esse verbo go, pessoal, ele pode estar em qualquer tempo verbal. Então, ele pode estar no passado simples, went, mais atividade esportiva, ou atividade de lazer, ou aí no particípio passado, né? A gente tem lá o have, por exemplo, have, gonna. Então, aqui agora, ele está no primeiro no passado simples e no segundo ele está aí no passado particípio. Ele pode estar em qualquer tempo verbal. Após ele, essa atividade esportiva ou essa atividade de lazer precisa estar no gerúndio. Ok? Então presta atenção aí porque isso é importante. Então essa daqui está errada. Go shopping. E por último nós temos Doctor suggests avoid fat and sugar. Bom, o doutor sugere evitar gordura e açúcar. Nós temos aqui o suggest e nós temos aqui o avoid. Bom, após o avoid não, após o suggest, o verbo ele precisa estar no gerúndio. Aqui a gente não tem o verbo no gerúndio, então isso daqui está errado. Então, após suggest, verbo no gerúndio. Anota. Aí é interessante aqui, né, que a gente tem o avoid. Após o avoid, também temos aí o verbo no gerúndio, ok? Após o avoid, aqui, ó, que eu separei aqui, nós também temos um verbo no gerúndio. Porém, o avoid está vindo ali após o suggest. E ele, então, né, o suggest exige que o próximo verbo venha no gerúndio. Por isso que essa questão aqui, essa sentença aqui está errada. Então, nós temos aí ó, essas duas sentenças finais erradas. Bom, vamos lá. Nós temos letra A, 1 e 2, então essa daqui está certo. 1 e 4, a 4 está errada, então não pode. 2 está certo, 3 está errado, então não pode. 3 e 4 não pode. Ficamos aí com a alternativa letra A. Ok? Então preste atenção aí, é interessante. Esses verbos aqui são os verbos mais comuns de aparecer. Bom, continuando, nós temos aí, ó, uma questão que caiu na prova da EAR BCT no ano de 2021. Todas as sentenças abaixo estão corretas, exceto... Bom, todas estão corretas, exceto por uma. Vamos lá, vamos lá. She thinks it is not a good idea to postpone building the new swimming pool. Ela acha que não é uma boa ideia construir a nova piscina de nado, né? A nova piscina de natação ali. Bom, após o verbo postpone, que é adiar, a gente utiliza o verbo no gerúndio. Então, essa sentença aqui está correta. Nós temos aqui o gerúndio. A segunda, they will wash my car when they finish cleaning my bedroom. Eles vão lavar o meu carro após eles finalizarem a limpeza do meu quarto. Aí nós temos aqui, ó, they finish cleaning. Após o verbo finish, então a gente precisa também de um verbo no gerúndio. Presta atenção aí, interessante essa daqui. Esse daqui, ó, é importante, tá? Postpone aparece bastante também, aparece com certa frequência. O finish, nem tanto aí, mas é interessante que vocês saibam. Então, they will wash my car when they finish cleaning my bedroom. Então, essa daqui também está correta. We enjoy not having to wash the dishes. Nós aproveitamos, nós gostamos, nós curtimos de não ter que lavar as louças. Então, nós após o verbo enjoy, nós temos aqui um verbo ó, negativo e having no gerúndio. Nós gostamos de não lavar, de ter que lavar as louças. Ó, nós temos aqui ó, em cima o enjoy. Ó, lembra lá do enjoy? Na segunda alternativa, enjoy running. E aqui nós temos também o enjoy having. Agora nós temos o enjoy having também no gerúndio. Então essa alternativa aqui está correta. Então a gente só fica aí com a letra D, né? Vamos lá, vamos ver se está certo aí. Vamos ver se ela está errada no caso. He doesn't mind to learn his bike. Bom, a gente tem o verbo mind. O verbo mind é um verbo também muito utilizado que vocês precisam saber. Após o verbo mind, a gente precisa utilizar o gerúndio. Então aqui tinha que ser mind lending. Então ele não se importa em emprestar sua bicicleta. Então, após o verbo mind, aí a gente precisa utilizar o gerúndio e não o infinitivo. Então, essa daqui está errada. Aí a gente fica com a letra D como a nossa alternativa correta para a questão, porém a sentença incorreta aqui.
Ok, pessoal? Então, letra D. Bom, continuando. A gente tem a número 3, questão que caiu na prova DEAR no ano de 2016. Ela diz o seguinte: escolha a alternativa que completa a lacuna da sentença abaixo. Vamos lá. Nós temos aqui um fragmento de texto e nós temos aí as nossas 4 alternativas. Ela diz o seguinte, nós temos aqui, ó, scientists say that when person stops very soon, the chance of getting cancer and other disease reduce. Bom, cientistas dizem que quando uma pessoa para de, aí nós temos aqui smoke, para de fumar muito cedo, a sua chance de ter, né, adquirir ali câncer ou outras doenças reduz. Então, a chance de ter outras doenças ou câncer ali reduz quando você para de fumar muito cedo. Aí nós temos aqui o verbo stop, pessoal. O verbo stops. Stop. O stop, ele é igual ao verbo prefer. Porém, o verbo prefer, lá na primeira questão, o verbo prefer, ele não altera o seu sentido quando a gente utiliza o infinitivo ou o gerúndio. Porém, o stop, ele altera. Depois aí, né, quando a gente utiliza o stop após ele, se a gente utiliza um infinitivo ou o gerúndio, a gente tem o seguinte. Deixa eu botar aqui. Infinitivo. Infinitivo. Vamos lá. Após ele, quando a gente tem um verbo no infinitivo, a gente tem parar para fazer algo. Anota aí, pessoal, que é melhor do que eu ficar anotando aqui perdendo tempo. Então, quando a gente tem o verbo stop e após o verbo stop a gente tem o infinitivo, isso significa que ele vai parar para fazer algo. Imagina, eu estou caminhando, então eu paro de caminhar, pego meu telefone e ligo para uma pessoa. Então, eu parei para ligar para outra pessoa. Então, aí, ó, a gente utiliza o stop mais um verbo no infinitivo. Quando a gente utiliza o gerúndio, a gente vai ter o seguinte, a gente para de fazer algo. Então, a gente está lá fumando. A pessoa fuma, nesse caso aqui, esse é o melhor exemplo. A pessoa fuma. Aí ela fala, ó, eu parei de fumar. Então, ela parou de fazer algo. Então, anota aí, stop mais verbo no gerúndio, ela parou de fazer algo. Agora, stop mais verbo no infinitivo, ela parou para fazer algo. Então, isso aí é importante. Pega aí. Vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, cientistas dizem que quando uma pessoa para de fumar muito cedo, ela reduz as chances de ter câncer. Então, após esse stop aqui, a gente precisa utilizar o gerúndio. Aí vamos lá. Nós podemos deletrar? Não. Aqui, se ele tivesse colocado assim, ó, to smoke, seria até mais interessante do que colocado apenas smoke. Stop to smoke. Parou para fumar. Imagina que ele estava fazendo alguma coisa ali, então ele stop to smoke. Então ele parou para fumar. Ok? Mas aqui ele não colocou, então a gente não pode ter aqui, até porque essa não faz sentido. Stop smokes também não, smoked não, e a gente fica aí com a nossa alternativa letra D. Após o verbo stop, quando a gente tem o gerúndio, então ele parou de fazer algo. Bom, vamos lá. Continuando para a gente finalizar aí, nós temos a questão de número 4. Fala aí, pessoal, beleza? Tive que fazer uma pausa aqui no vídeo, mas agora a gente pode continuar. Bom, vamos lá, vamos continuar a nossa revisão aí. A gente tem aqui a questão de número 4, uma questão que caiu na prova da EAR no ano de 2016, e ela diz o seguinte. Nós temos aí, ó, de acordo com o fragmento, qual é a alternativa que contém a explicação correta sobre o gerúndio em negrito? Aí nós temos aqui, ó, o gerúndio. Bom, aí a questão continua. O gerúndio é utilizado, né, por exemplo, ele é utilizado como objeto direto da sentença, a forma progressiva do verbo, objeto indireto do verbo ou sujeito da sentença. Bom, vamos lá, vamos ler essa sentença aí que ele nos deu, né, esse fragmento aí de texto. Ele diz o seguinte: Swimming is an amazing exercise. It is health, fun and relaxed and a low impact sport. Nadar é um exercício incrível. Ele é saudável, né? Nadar é saudável, divertido, relaxante e um esporte de baixo impacto. Aí ele quer saber o porquê que a gente utilizou o gerúndio aqui no comecinho. Bom, vamos lá. Além de quando a gente utiliza ali, né, após certos verbos, a gente utiliza o gerúndio após certos verbos, a gente vai ter ali algumas situações em que a gente deve utilizar o gerúndio. A primeira dela é após preposições. Então, após preposição, a gente deve utilizar gerúndio, verbo no gerúndio.
um verbo no gerúndio. E o segundo caso é quando a gente tem um verbo funcionando como o sujeito de uma oração. Então eu falo assim, ó, nadar é um exercício incrível. Então nadar é um exercício incrível. Nadar é saudável, nadar é divertido, nadar é um esporte de baixo impacto. Então, quando um verbo funciona como sujeito de uma determinada oração, esse verbo aí ele precisa estar sendo utilizado aí no gerúndio, que é o caso aqui dessa questão. Então, ó, a gente tem aqui, ó, dentro das alternativas, objeto direto da sentença. Bom, aqui não, porque aqui ele funciona como sujeito. Vou botar de azul aqui o verbo, um verbo de ligação, e aqui a gente tem um adjetivo. Adjetivo, amazing exercise. A forma progressiva, apesar de estar utilizando aqui o gerúndio, pessoal, isso daqui não está sendo utilizado como um verbo no tempo contínuos. Quando a gente tem aí os tempos contínuos, a gente precisa utilizar o verbo to be mais um verbo no gerúndio. Aí sim seria a forma progressiva do verbo, ou a forma contínua ali daquela estrutura. Verbo to be mais verbo no gerúndio. Então, não, ele não pode ser utilizado aqui como ele não é utilizado aqui nesse caso como progressive form e nem objeto direto. Também não é utilizado como objeto indireto. Então, aí só nos resta a letra D. Ele é utilizado como o sujeito da sentença. Então, como eu mencionei, quando a gente tem aí após preposições, a gente deve utilizar um verbo no gerúndio ou quando esse verbo é utilizado aí como sujeito de uma determinada oração. Se a gente tem o sujeito da oração sendo um verbo, então a gente deve utilizar a forma gerúndia, a forma gerúndio desse verbo, ok? Então, número 4 aí, letra D. E para finalizar, nós temos aí a questão de número 5, que ele pede aí para a gente fazer a análise desse diálogo. Aí nós vamos ter o seguinte, ó, selecione a alternativa que melhor completa o diálogo. Bom, vamos lá. Nós temos Do you ever go to museums? Você já foi alguma vez em museus? Aí o Martin responde. Bom, a gente tem a Ana e o Martin responde. Sim, eu gosto, eu curto, eu curto. Depois do verbo enjoy, a gente deve utilizar o quê? A gente deve utilizar um verbo no gerúndio. Lembra lá de cima? Na primeira questão? Então a gente deve utilizar aí, ó, nessa sentença aqui, um verbo no gerúndio. Então vamos lá, vamos analisar nossas alternativas para a gente ir eliminando. A gente pode utilizar essa daqui? Podemos. A gente pode utilizar to visit? Não e não. Então a gente fica aí com a alternativa letra A e letra D. Bom, would you like to go? Você gostaria? Não, ele responde sim, eu gosto de visitá-los. Eu gosto de visitá-los. Aí a Ana vai, continua e pergunta: Você gostaria de ir ao museu agora? Aí ele vai e responde a Ana. Ele responde a Ana: Não, eu estou com fome, eu estou faminto. Sugiro, I suggest, para um restaurante. Bom, nós temos aqui o verbo go. Eu sugiro ir para um restaurante. Aí eu também mencionei lá em cima que após o verbo suggest, a gente deve utilizar um verbo no gerúndio. Bom, vamos lá, vamos ver as nossas alternativas aqui. Na letra A, nós temos aí um verbo no infinitivo com o to, então a gente não pode ter letra A. E na letra D, nós temos aí um verbo no gerúndio, então essa é a nossa alternativa correta. Depois do verbo enjoy, a gente precisa de um verbo no gerúndio e depois do verbo suggest, a gente também precisa aí de um verbo no gerúndio. Então isso daí é importante, pode aparecer para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fizemos 5 questões. Ó. Essa questão aqui de número 5 também é uma questão DEAR que caiu na prova do ano de 2016. Aí o que diferencia elas é que ela caiu, uma caiu na primeira prova do ano e a outra caiu na segunda prova do ano, mas eu acabei não colocando aqui. Ok, pessoal? É isso aí, pessoal. Se você gostou, já curte o vídeo, comenta aí a sua dúvida e compartilha com um amigo que também vai fazer o concurso da EA no dia 1º de julho. É isso aí, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.